Beleza, tô mutado aqui. Isso. Alô? Agora sim. Agora foi. Tô falando um tempo Eu falei, mutado pô, aí. será que é aqui? É isso Tava aí. na mesma. Pô, foi mal aí, pessoal. Senhoras e senhores, eu tô voltando. Fiquei 2 mesinhos aí sem aparecer, já errei tudo completamente. Ontem eu comecei, pra vocês terem uma noção, ontem a gente começou 5 minutos atrasado, porque eu fiquei 5 minutos falando assim, sozinho, sem ter colocado a live ao vivo. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Cripto Hoje, essa live que a gente tá adorando de anunciar que ela tá de volta, né? Então, uma live todos os dias ali, religiosamente, às 11h30 da manhã. A gente vai estar aqui com vocês para trazer tudo de melhor do que está acontecendo no mundo cripto, tudo que a gente puder, né, ajudar vocês na melhor tomada de decisão possível, de análise e tudo mais. A gente vai estar aqui com vocês analisando todas as notícias, panorama macro e tudo. Vai estar aqui no Cripto Hoje, todo santo dia, às 11h30 da manhã. Como eu já vi aqui, né, o Tiagão já colocou até que o alarme do Cripto Hoje dele despertou, então façam como o Thiago aí, né? Deixa aí o seu despertador. E hoje, né, já vou pedir para vocês deixarem o like, porque temos 2 convidados aqui sensacionais, né? O Bernardo e o Rafael, que são da BG Web3, né? Uma empresa de research também, que agora também está com uma asset, né? Então, basicamente algo muito parecido assim com o que a gente faz aqui na Mercúrio, e a gente está decidindo, né? Eu vou contar mais, mas não vou dar spoilers ainda, mas a gente está fazendo muitas parcerias aqui com eles, né? E a gente queria fomentar basicamente quem é bom, né? E esses caras aqui, eles são muito bons, então a gente abriu aqui também um espaço para eles participarem aqui em algumas quartas-feiras com a gente no Cripto Hoje. Então, primeiramente, né, antes da gente começar, como a gente sempre faz, puxar ali as dúvidas do Cripto Hoje de ontem. Vou deixar, Bernardo, se você puder dar uma introdução rápida aí do que quem é você, quem é o Rafael, o que é a BG Web3, pra gente já pular direto pro conteúdo e não ficar de enrolação, porque aqui não é podcast Boa. Rafinha Barra. Tá certo. Não, vou tentar ser breve, então. Primeiramente, assim, agradecer ali pelo convite também. Como você pontuou, a gente vem fazendo aí bastante troca de ideia, né, parceria. Eu acho que o propósito aqui é realmente a gente estar junto de pessoas boas e fomentar o ecossistema cripto como um todo. Então, falando um pouquinho da história da BG, né, eu vim do mercado financeiro tradicional, lá em 2000, trabalhei 5, 6 anos no mercado tradicional, depois em 2019 e 20 a gente mudou, ficou 100% integral aí dedicando ao mercado cripto, e abrimos a BG Web3, criamos uma equipe também, hoje a gente é 100% focado aí em análise e estudos de cripto, trazendo bastante pegada fundamentalista também, por isso que eu acho que a gente tem um fit bem legal aí com a Mercúrios, trazendo essa pegada um pouco mais de análise mais séria aí para esse mercado. E como você pontuou também, agora estamos bem alegre aí que vamos começar um fundo aí, se Deus quiser, agora em agosto já está rodando. E vamos para cima também entrar nesse mercado, que eu acho que a gente tem muito espaço. E o Rafa, meu braço direito aí, vou até dar a palavra aqui para ele se apresentar rapidinho, meu braço direito aqui nas análises dentro da BG. Pois é, bom, quando o Bernardo já apresentou muito bem, eu acho, a BG, vou falar só de mim mesmo. Eu sou o Rafael. Obrigado, Felipe. Tira o seu piano aí. Foi o pump de Ripple essa semana. Mas tudo bem. Bom, eu sou o Rafael, igual o Bernardo falou, eu sou analista lá de cripto da BG. Apesar de eu não ter essa participação, essa experiência no mercado tradicional,
Eu mexo com cripto desde 2017 em diante e gosto muito, acho fantástico. E é isso. Vamos que vamos. É isso, show de bola, pessoal. Só para responder aqui, o Bill, os Carlos e Danilo estão morando juntos agora, sim. A gente está morando junto, a relação é moderninha, então é só mandar, leva a gente para jantar, alguma coisa assim. Se fizer falar direitinho aqui, pode cabe mais aqui, nem coração de mãe, tá, Bill? Eu sei que você tem bastante interesse nessas coisas, né? Vamos lá. Para a gente começar, então, dúvidas do cripto hoje de ontem aqui, né? Lembrando, a gente sempre, se você está vendo esse vídeo aqui e não está no ao vivo, pode comentar aqui embaixo que amanhã a gente vai começar o cripto hoje respondendo as dúvidas do cripto hoje de hoje, né? A gente tinha que ter alguma coisa que esse cripto hoje de ontem e tudo mais. Vamos lá. A Maísa Xavier está perguntando para você o seguinte, ô Carlos, o ETF do Bitcoin ele pode atrapalhar as finanças descentralizadas ou tudo que não está legalizado? Qual que é a sua visão sobre isso? Boa, vamos lá, né? Deixa eu dar o bom dia que tem pessoal, né? O Danilo fala que ele tá meio enferrujado, assim, sempre esquece de deixar eu dar o bom dia. Dessa vez não dá, cara, não dá nem pra puxar os comentários aqui, porque felizmente é muita gente agora que já voltou a acompanhar a gente e tá dando bom dia aqui, né? O Wellington, Átila, que já tava aí antes, né? Marcos, Daniel, enfim, todo mundo aí muito feliz de ver esse pessoal. Mas, enfim, vamos lá responder aí essas dúvidas. Cara, ETF de Bitcoin pode atrapalhar finanças descentralizadas ou tudo que não está legalizado? Então, sim e não, né? Qual que é a questão que a gente tem que entender assim? Existe um público investidor muito grande, principalmente ali de investidores institucionais, que eles só vão entrar em questões que forem legalizadas, entendeu? Então é um dinheiro diferente. Se a gente está falando de valorização, né, eu acredito que o comentário tenha sido nesse sentido. Então, olha, é uma grana que ela não iria entrar no mercado cripto se não tivesse um veículo mais bem, digamos assim, com uma segurança jurídica melhor, né, para que esse dinheiro fosse aportado assim. Então, nesse sentido, ele não atrapalha, né, tá? Pelo contrário, ele ajuda essa questão do mercado cripto como um todo. Pode atrapalhar em que sentido, assim? Porque a gente pode ver padrões surgindo no mercado, né, de forma que se adequem à questão regulatória e que tirem um pouco da atenção daqueles protocolos mais degenerados ali, né, digamos assim. Então, se uma DEX, né, uma corretora descentralizada como a Uniswap, ela encontra um concorrente muito grande em algum cara que faz um processo de identificação de clientes, né, aquele KYC, de proteção contra lavagem de dinheiro, de coleta de impostos, né, alguma coisa assim, que o regulador exija, e esse cara, eles conecta esses grandes players tradicionais, eles podem encontrar uma parte da eficiência do mercado de cripto, porém com um pouco menos daquele ambiente anárquico do mercado de cripto, e aí as finanças descentralizadas poderiam ter alguns concorrentes caso elas não se adequassem, né? Mas, enfim, é tudo ainda muito inicial, tá, gente? Então, o ETF de Bitcoin por si só, ele sozinho ali não afeta de maneira tão direta finanças descentralizadas, tá? Boa, e eu queria até perguntar para você, o Bernardo, para quem não sabe, aí o Bernardo ele é CFA, né, o Bernardo, maior certificação no mercado financeiro aí, então eu queria muito ter essa sua visão do que você acha dos possíveis ETFs que estão vindo, né? Acho que isso é legal. Boa, vamos lá. Então, acho que assim, né, igual o Carlos contou muito bem, eu acho que você tem uma trava ainda no mercado hoje, quando a gente fala de cripto, que é por ser um mercado ainda muito novo, muito incipiente, e a gente viu isso aqui na pele também. Todas essas conversas que a gente faz com o investidor do mercado tradicional, ele tem um pé atrás muito, muito forte quando se fala em investimento de cripto. Então, acho que o ETF e esses outros produtos vêm sendo criados principalmente para você melhorar a eficiência do mercado como um todo, trazendo um produto num certo nível mais regulado e mais acessível para esse tipo de investidor, que também seja mais eficiente para o investidor, né? Não somente, por exemplo, ETF de futuros lá fora, que a gente tem um custo de rolagem muito maior, que a gente tem aí né, essa questão dos descontos aí com relação ao preço da cota do fundo, com relação ao patrimônio. Então, não é também o melhor produto para o investidor. Então, o ETF Spot acaba que, acho que facilita, que traz aí uma melhora muito grande para o investidor e faz com que você tenha ali um acesso, uma porta de entrada, que esse investidor, que ele necessita de um nível maior de regulação e de controle, ele vai entrar dessa forma. Porque não acho que hoje ele entraria de outra forma. Então é aquela decisão. Ou ele entra através de uma forma como essa, ou ele espera um pouco, o mercado ainda tem que desenvolver bastante para que isso aconteça. Então, na minha visão,
é algo bem mais construtivo. Eu acho que vai sair sim. Eu acho que os ETFs aí estão bem próximos de sair por tudo que a gente está vendo ali. Ideia de prazo eu ainda não tenho certeza. Talvez até o final desse ano a gente tenha mais algumas notícias positivas disso daí. Mas eu acho que está bem encaminhado e muito mais como abrir portas de entrada para outros indivíduos do que vir a atrapalhar, por exemplo, o ecossistema que já tem, DeFi, etc. Então, eu estou bem mais construtivo nessa visão. Legal. Acho que a Sobre gente isso está aí, bem... Pode falar, Rafael. não, só um comentário rapidinho, um parênteses. Concordo com o que vocês falaram, realmente não atrapalha, até porque eu não vejo como sendo dois ambientes que competem pela mesma liquidez, que é exatamente o que vocês estavam falando, né? Mas outro jeito de dizer. O que eu digo assim, principalmente agora, coexiste muito bem esses dois sistemas, esses dois ecossistemas, assim, porque eles vão atrás de liquidez diferentes. E eu acho que com o passar do tempo, com o amadurecer de DeFi, inclusive, isso não muda necessariamente. Pode até dar uma diminuída essa questão, pode ficar um pouco mais intercambiável essa liquidez, mas eu acho que é bem separado, bem definido mesmo. E aí Legal. é isso, só colabora, só cresce. É isso. Ó, mandar um salve aí também pro Naka Invest, que tava lá com a gente no Poa Crypto Day, né? O Juan Carlos aí também, bom dia. Bom, vamos aqui, antes de ir para as notícias, me perguntaram também ontem, o Carlos, sobre Gala Games, né? O Edson perguntou especificamente a sua opinião sobre Gala, né? Se nesses últimos meses teve uma atualização, pode dizer mais sobre o token? Cara, antes eu achava que Gala não era um bom projeto, tá ali, vou falar de 2021, ali comecinho de 2022 e tal, foi quando eu peguei para estudar, porque eu sempre achei que faltava muita transparência em como que a infraestrutura deles ia funcionar e como que eles pretendiam dividir o valor ali agregado no token Gala e entre vários outros tokens também ali que eles estavam desenvolvendo nos jogos deles, né, e tudo mais. Para quem não sabe, Gala é uma das principais criptos aí desse setor de jogos. Hoje, cara, eu já não sei bem, assim, para ser sincero, sabe? Eu vi que eles fecharam muitas parcerias com caras grandes do mercado tradicional, que pode ser legal, mas eu não vi até onde eles conseguiram oferecer uma resposta para essa questão ali de captura de valor. Porém, a gente sabe que, olha, cripto às vezes é muito levado por narrativa, né? Então, em um eventual crescimento no próximo ciclo, eu vejo que Gala talvez seja uma das mais robustas, assim, para poder capturar uma narrativa de games, e ela tem um fator bacana, né, que é ser uma proposta mais generalista. Então, mesmo diferente de outros jogos que eles precisam dar certo ali meio isoladamente, a Gala vai ter vários jogos debaixo do seu guarda-chuva que podem dar certo em separado, né? Então, você meio que não coloca todos os ovos dentro da mesma cesta, o que pode ser uma coisa bacana. Não sei se os meninos aí da BG têm alguma opinião aí sobre Gala, né? Eles costumam olhar umas altcoins mais degeneradas aí, mas se tiverem, podem falar também. Boa. Cara, sobre Gala, assim, eu já olhei mais no passado também, naquela primeira onda de jogos Play to Earn, quando a gente teve lá em 2021. Mas hoje, assim, a gente acabou deixando de lado um pouco, né, Rafa? Acho que tem outras narrativas que a gente acaba gostando um pouco mais, né? Outros projetos que parece que estão, assim... Porque, querendo ou não, acho que aquela fase de 2021 foi muito teste para muita coisa. Né, muito jogo, muito token, sistema de 2 tokens, sistema de um token só, NFTs, e acabou que ficou uma grande bagunça ali. Então, eu acho que esses outros projetos, né, que não pegaram aquela primeira onda, mas que viram aquela primeira onda se desenvolver, eu acho que eles largam um pouco na frente em questão de desenvolvimento também, e já meio que aprendendo com os erros aí do passado. Então, acho que talvez esses novos projetos, né, que já surgiram depois, talvez tenham um potencial melhor aí daqui para frente. Exemplo, talvez uma Magic da Treasure DAO lá que a gente gosta, que a gente acompanha. A própria MX também é um token que a gente ainda não estudou a fundo, mas pô, chama a nossa atenção. Então a gente está um pouco de fora desses passados, mas você comentou, o legal né? da Magic é que ela também tem esse componente mais generalista, né? Então, que permite a criação de mais de uma solução ali dentro. Exato, e você entende, né, infraestrutura e economia por trás ali do protocolo do ecossistema de forma muito mais simples e prática, né? Então, acho que isso traz uma facilidade boa também, né? E aí, desses outros, a gente até tá olhando um pouco mais de lado mesmo, né? Acho que Gala, Sandbox, tudo isso aí, por enquanto, está stand-by, né, Rafa? Sim, e tem a questão também já da história, assim, né? Digamos que o token, que o protocolo já vem, por exemplo. Pô, você vai pegar Sand. Pô, Sand teve um all-time high altíssimo. Eu não lembro de cabeça quanto foi o fully diluted, mas era uma coisa de dezena de bilhão, se não me engano. Completamente absurdo. Então eu acho que
dá para aproveitar essas questões de narrativa de setor, tanto da qualidade do projeto, mas tentando sempre passar mais para um foco em coisas novas. É aquela coisa, o gráfico não está cheio de suporte e resistência bem definido, não tem um tanto de gente segurando posição com menos 80, menos 90 de prejuízo doido para poder só sair num 0 a 0, coisa assim. Token novo normalmente performa melhor, né? Sim, e é interessante, assim, pessoal, antes da gente ir para as notícias, né, do que está acontecendo hoje. Estou perguntando se você é herdeiro aí com uma casa dessa, assim, o Rafael, ele não é herdeiro, na verdade é Rafael Coutinho, porque ele é irmão do Felipe Coutinho e ele é primo da Maju Coutinho. Daí o pessoal da família já é sempre muito artista e tudo mais, por isso que ele tem essa casa aí, tá? Então, e falaram que você tem com a voz do Cid Moreira, agora vai narrar vídeo. Pô, essa aí eu acho bom. Muito bom. E, pessoal, eu achei legal trazer essa dúvida de gala, né? Porque no momento Pro de hoje, né? Que é esse momento que a gente separa sempre um minutinho aqui para falar da Mercúrios Pro antes de ir para as notícias. Eu queria anunciar que a gente está, sim, montando uma parceria com a BG, especificamente para solucionar um dos maiores problemas que o pessoal pedia na nossa assinatura da Mercúrios Pro, que é a gente ter mais profundidade em tokens menores, né? Então a gente, assim, sabe que no mundo de cripto tem, sei lá, 11 mil tokens, né, que a gente pode analisar. A gente não vai analisar, uma análise nossa dura, sei lá, 3 meses, 6 meses ali. Então, o que a gente está fazendo aqui com a BG é tomar um approach meio Júlio César, né, de dividir para conquistar. Então, a gente está trocando muitas essas informações, trocando muita análise, a gente está fazendo comitês juntos para que a gente consiga trazer, né, como a BG, como um braço que traga análises mais fora do radar para a assinatura da Mercúrios Pro. Então, obviamente, aqui a gente sempre vai ter essa discussão aqui no aberto, a gente vai participar de lives fechadas, eles vão participar de grupos e tudo mais, mas só para falar para vocês assim que esse é o intuito da nossa parceria, a gente conseguir ter uma abrangência ainda maior de tokens que a gente está analisando para vocês. Então, se você quiser fazer parte aí da Mercúrios Pro, é sempre o segundo link ali da descrição, né? Vai ter todas as informações lá que vocês precisarem para fazer parte aí da maior comunidade de análise fundamentalista do Brasil, a primeira, inclusive, viu? Agora deve surgindo um monte, né? Mas essa é a primeira. E, ó, agora como notícias, o que a gente separou hoje para falar aqui, ô Carlos? Boa, antes de passar as notícias, vou pegar aquele momento de mercado ali, né, que a gente dividiu, e também falar um pouco de macro, né? Tava até batendo um pouco dessa pauta aqui com o Bernardo antes da gente começar a live. E aí, em notícias, a gente vai falar um pouco sobre Polygon 2.0 ali, que anunciou a questão da governança, e também sobre o lobby que hoje cripto vem fazendo contra os reguladores lá no Congresso americano, em Washington, que é uma questão bem legal também. Mas, pessoal, cara, em momento de cripto, assim, hoje a gente vê ali, né? Ontem o Bitcoin ele perdeu ali a questão dos 30 mil dólares. Tem sido uma questão interessante, assim, né? Porque o Bitcoin ele tem permanecido relativamente descorrelacionado, né? Então, tá todo mundo olhando ali se o Bitcoin ia obedecer um pouco mais movimento de dólar, um pouco mais movimento de Nasdaq, sendo que o Bitcoin ele tem ficado meio rebelde aí essas últimas semanas. Estou mostrando aqui para vocês como que a correlação do Bitcoin com o dólar, né, que antes estava uma correlação mais negativa ali para o começo do ano, vem sendo uma correlação que tem ficado neutra, né, aí ao longo desses últimos meses. Uma coisa interessante que a gente viu também ontem é que mesmo o Bitcoin ele perdendo ali os 30 mil dólares, a XRP ela continua num momento técnico interessante, né, digamos assim, que é a mesma questão que o Bills, por exemplo, comentou aqui com a gente lá na segunda-feira, pelo seguinte, ainda se especula muito que XRP, tendo uma melhora regulatória, vai começar a entrar em ETFs no mercado de cripto, vai entrar em fundos passivos no mercado de cripto, porque eles têm um tamanho de mercado muito grande, né, e eles estão voltando a serem listados em corretoras, né, então assim, o XRP tem mantido ali boa parte daquele valor que ela ganhou, com uma alta de 60% aí na semana, porém a nossa opinião sobre o XRP vocês já sabem aí, e a gente já deixou nas duas lives passadas e também no vídeo que a gente liberou aqui no começo da semana. A gente acredita que ela ainda não tem muita usabilidade, né, não se provou ainda, e apesar dela não ter se provado, ela já tem um valor de mercado muito alto, né, então não é o tipo de cripto em que a gente apostaria. E falando sobre macroeconomia, tá? A gente também não teve muitas notícias assim, né? Eu cheguei a avisar no começo da semana que seria uma semana um pouco mais parada em termos de
de macroeconomia. A gente viu a divulgação da inflação lá na zona do euro, na inflação da Europa, que ela veio, de acordo com o projetado ali, anualizada em 5,5%, então não trouxe grandes novidades. Porém, uma coisa que quem estava na segunda-feira sabia é que eu falei para vocês o seguinte, olha, a gente não vai ter tantos resultados macroeconômicos aí ao longo dessa semana, porém a gente vai ver resultados de algumas empresas americanas que podem acabar movimentando o mercado, justamente porque vão ser as únicas coisas para olhar, né? E a gente viu ali o resultado de alguns bancos americanos ali que surpreenderam, né? Então, isso ajudou a trazer ações para cima, mas como eu disse, assim, isso não fez com que cripto se movimentasse tanto, porque a gente não está tão correlacionado, né? Então, Bank of America, Morgan Stanley, né, outros bancos ali que eu cheguei a avisar para vocês na segunda-feira, tiveram bons resultados, mostraram, inclusive aumentaram o lucro, né, porque a taxa de juros americana está muito alta, e aí por conta disso a gente teve uma movimentação mais positiva ali em bolsa de valores, mas, cara, cripto continua descorrelacionado assim. E por fim, aqui em macro, cara, a gente continua tendo uma postura do mercado esperando para a reunião do dia 26 de julho lá do Fed um aumento de 0,25% na taxa de juros americana, tá? Essas notícias que saíram aqui não afetaram muito isso, né? A gente já estava com os 99% de espera ali em 0,25%, porém a gente continua aí com esse panorama macro, né? Vamos ver aí, saíram também alguns dados de mercado imobiliário norte-americano, que ainda mostram um mercado um pouco mais aquecido, que pode trazer talvez alguma expectativa com relação à inflação, mas até então nada de muito relevante, tá? Que saiu por enquanto em termos de macro. Até o final da semana devem ter mais algumas questões de empresas aí americanas que poderiam movimentar a bolsa, mas como eu disse para vocês, cripto não está muito correlacionado com bolsa ultimamente. Quer puxar alguma dúvida aí, algum comentário, Danilo, antes da gente passar para a notícia? Cara, quero sim, eu quero puxar o comentário do Caião, que falou que tem 117, agora 119 pessoas aqui assistindo, apenas 69 likes. Pessoal, se você gosta do conteúdo, pelo amor de Deus, deixa o like, né? Eu vou ser sempre aqui o mendigo oficial de likes, porque é de graça e ajuda muito na nossa entrega de conteúdo. Se não ajudasse, eu não pararia aqui para falar para vocês abaixo ali, só deixa o like, que ajuda bastante ali para a gente divulgar o conteúdo. Mas eu acho que a gente já tá. Vamos nessa tocada aqui, Carlos, e a gente vamos passar pelas notícias pra gente. Acho que tem mais coisa para comentar do que macro. Boa, vamos lá então. Cara, primeira notícia aqui interessante é o seguinte: a Polygon anunciou hoje, enquanto a gente estava preparando a pauta aqui, a questão da governança 2.0, tá? Eu não cheguei a ler o documento da governança, o Bernardo também falou que não deu tempo de ler. Eu vou ver aqui no grupo de análise da Mercúrio se tem alguma questão aqui interessante que o pessoal já mandou, né? O bom de trabalhar em equipe é isso. Mas, cara, a gente pode pegar aqui, ler o anúncio relativamente curto e trazer aqui os principais pontos com o pessoal. O que você acha? Bora. Boa, enquanto isso, vai olhando aí o grupo de análise, que eu acredito que a Nicole ou o Igor podem mandar alguma questão aqui. Mas vamos lá. Cara, eles separaram aqui 3 pilares diferentes para as mudanças de governança. O interessante aqui, né, é que parece que é uma pegada mais on-chain ali, uma pegada um pouco mais descentralizada, e que a gente cantou a bola aqui quando eu falei sobre Polkadot, né? Que é uma questão que eu estava comentando com o Igão lá na segunda-feira, a gente falou, pô, a Polygon deve anunciar alguma coisa mais parecida com a Polkadot, no sentido de tentar ficar com uma governança um pouco mais descentralizada, um pouco mais on-chain, né? Aqui os 3 pilares, cara, pelo que eu tô vendo aqui, ó, eles colocaram primeiro governança a partir do protocolo, né? Um sistema com smart contracts, que é justamente para poder entrar nessa lógica mais despermissionada, né, digamos assim, né, que é um aportuguesamento de permissionless, né? Então você não depende de instituições centralizadas ali para fazer a execução, lógico, né? E também a questão de community treasure, né? Isso daqui é interessante porque uma parte da inflação de Polygon, né, que eles anunciaram ali, é justamente para poder ir para incentivos ao ecossistema ali a longo prazo, né? Então também é uma questão que entra aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Eles colocaram aqui uma proposta de improvement para poder trazer essa melhoria aqui, né? Então aqui primeiro pilar, né, que é a governança do protocolo. Eles falaram que eles modelaram aqui depois de olharem frameworks que foram utilizadas em outras redes ali do mercado cripto. E deixa eu ver aqui. Ele fala que tenta expandir esse stack permissionless da Polygon, né, trazendo para a comunidade
Community a formal way, aqui, para a comunidade, uma forma mais formal ali de fazer pesquisas e de conseguir propor essas melhorias ali no protocolo, né? Eu acredito também que eles vão utilizar isso junto com o token pool, né? Eles falam que o token pool vai ser utilizado também como token de governança, e aqui eles estão mostrando na prática como que isso seria feito ali, né? Trazendo esse espaço para propor melhorias, né, e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Aqui eles falam sobre o smart contracts, não estou vendo aqui muita novidade, tá? Falando que vão pegar aqui esse framework aqui de ecossistema council, né? Ou seja, ali do ecossistema governado pela comunidade e tal. Eles estão falando aqui da migração, talvez seja uma coisa legal aqui. Então, a migração para isso daqui vai ser proposta em breve ali por meio de uma proposta de melhoria da Polygon, né? Uma PIP. E aí eles vão depender ali de um consenso relativamente grande ali dos membros para que essa proposta entre em fase inicial. Deixa eu ver aqui. E por último aqui... O Gil está comentando que parece muito a proposta da Optimism Collective. É o que eles estão comentando aqui no grupo de análise. Eu não sei muito bem como é que funciona isso. Talvez você entenda. Sim. A proposta da Optimus, basicamente, eles dividiram a governança deles em diferentes casas ali de representantes, né? É meio que tentar replicar um governo, só que fazendo isso com pesos e contrapesos de maneira on-chain, né? Vai meio nessa linha ali, que é uma linha um pouco mais idealista, um pouco mais experimental, mas é interessante, né? Eles falam até de um conselho aqui e tudo mais. E por fim aqui, Community Treasury, deixa eu ver aqui, eles mostram aqui que já falaram sobre isso no white paper de tokenomics, né, que foi uma coisa que a gente trouxe, e eles dividiram aqui em algumas fases, né. Aqui, fase 1, estabelecimento independente ali de um board que vai, né, coordenar esse Community Treasury para poder facilitar o crescimento ali e prover o suporte para os public goods, né, da Polygon. Public goods que seriam basicamente aquelas estruturas que todo mundo usa, né, e só que não pode ser aquele negócio que, fica abandonado, às vezes igual um bem público governamental que todo mundo usa, mas se alguma coisa der errado, ninguém tem responsabilidade, direito sobre aquilo, fica uma coisa meio confusa, então você precisa desse conselho ali para poder coordenar essa questão ali de public goods, né? E eles colocam aqui que vai ter também uma fase 2 aqui, que vai ser mais levada em consideração a questão da comunidade aqui, para poder fazer a gestão dessa tesouraria da Polygon. E eles colocaram aqui também sobre sistema de quadratic voting com o token, né, que é uma questão interessante, porque pode ajudar a trazer mais peso, é um sistema de votação que pode ajudar a trazer mais peso para quem ainda tem menos tokens, né, uma coisa que sempre é muito criticada aí nessas governanças é que, cara, você pega um monte de fundo de venture capital que investiu lá no começo e na prática é eles que têm muita voz ali para poder trazer as propostas de melhoria e tudo mais. Essa questão de quadratic voting aqui, né, e outras aqui como, por exemplo, decisão baseada em reputação e tudo mais, pode ajudar a balancear um pouco mais disso. Mas, bom, é relativamente um texto bem curto, né? Tentei pegar aqui as principais partes, né? Você viu algum comentário aí? Ou então o pessoal da BG, se quiser complementar com alguma coisa? O que estava perguntando aqui, o CryptoCo, ele pergunta se a Polygon vai ser só governança, né? Ou se entraram no assunto de ser utilizado em taxas. Vocês chegaram a olhar isso aí, Bernardo? Então, a gente acompanha, isso aí sim, né? Depois o Rafa pode até completar, dar uma palhinha. A gente acompanha também, né? Acho que assim, essa questão da Polygon, a gente estava até esperando esses anúncios aí intercalados, até para a gente poder sentar, analisar tudo de uma vez e fazer essa discussão completa. Mas acho que assim, acaba sendo um case aí bem interessante, né? Falando de Polygon como um todo. Em geral, a gente achou como construtivo toda essa mudança, atualização aí vindo da Polygon, igual eu falei, pelo menos à primeira vista, sim. Eu acho que essa questão, principalmente de trazer uma remuneração para validadores no longo prazo, é extremamente importante também, isso a gente está vendo também. E com relação ao token, né, a gente olha muito também a questão de price action, então a gente acompanhou bastante essa questão envolvendo a Celsius, envolvendo ali a não listagem daqueles tokens ali de Robinhood, quando a gente fala também da Celsius ter que vender aqueles ativos também no mercado, que acabou impactando o preço, a gente acabou aproveitando disso também. Mas assim, um protocolo bom que acabou que ficou para trás por conta disso daí, a gente gostou a primeiro ver aí dessas atualizações. Rafa, você ia comentar alguma coisa aí de Paul também? Sim, igual o Igor falou aqui agora nos comentários, o Paul ele vai ser usado para
fazer o staking, né, na rede principal, na camada de staking da Polygon 2.0 e para taxa de transação ali. Só que nas Layers 2, elas podem optar por escolher o token para gas que elas quiserem, inclusive o POL. Esse é o ponto. Só que, de todo modo, o POL ali que tiver na staking layer, na Polygon 2.0, de uma forma ou de outra, ela vai estar acabando garantindo a segurança da Layer 2 em específico ali, mesmo se ela não use o POL para pagar gas. É isso. Boa. A gente pode até dar uma olhada nisso daí, ô Carlos. Talvez pode ser o assunto, né? Se o pessoal quiser, a gente traz uma análise disso amanhã, né? No Crypto hoje também, do que saiu da Polygon agora, né? Então, se vocês quiserem aí, pessoal, pode comentar. Deixa eu ver como estamos de likes aqui. Estamos batendo 100 likes aqui, então muito obrigado a todo mundo que deixou o like aí. O CryptoCo, ele fala, isso foi confirmado? Se sim, é extremamente bullish, porque na ZK EVM o token usado é o Ethereum. Então, seria feito um swap do POL/Ethereum nas redes ZK EVMs para pagar as taxas, Carlos? Vamos lá. Primeiro, cara, mesmo que o pessoal não queira live sobre Polygon, amanhã já está confirmado, a gente vai ter live de Polygon aqui no canal, tá, gente? A gente preparou aí, tá? Trouxemos vários convidados, então na live de amanhã vai ser especial aí a live sobre Polygon 2.0 que a gente vai fazer para vocês. E eu não entendi exatamente o que ele falou que é confirmado ou não. O POL que vai ser utilizado como token de staking, isso sim, tá? Está confirmado. Aí ele falou ali, porque nas ZK EVMs o token utilizado é o Ethereum, seria feito algum swap de POL para Ethereum. Esses detalhes, tá? Eu não sei se já saíram sobre exatamente cada rede, tá? Agora, também não sei se é motivo para você ficar extremamente bullish, assim, sabe? É uma demanda, assim, que todas as redes de segunda camada estão passando. É uma decisão acertada, tá? Na nossa visão. O token ser utilizado como staking e governança. Não, as taxas não vão ser pagas em token POL, tá? Isso é opcional só. A princípio, as taxas são pagas em Ethereum e aí depois as supernets, né? Então, por exemplo, a Nubank, ela está desenvolvendo uma supernet lá na Polygon, né? Usando a Nucoin. Ela pode colocar para ser pago lá em Nucoin, sacou? Só que aí o staking ali vai ser feito em POL. Agora, isso aí, pessoal, questão de pagamento de taxas não é tão relevante assim a curto prazo quanto as pessoas pensam. Porque, olha, o que vai tirar tokens do mercado vai ser você comprar eles para colocar em staking, né? Então, assim, isso tira grandes volumes do mercado. Você pensar, eu vou pagar a taxa em token POL, ok, só que aí você vai pagar para o validador tem o custo em dólar, ele vai vender para bancar o custo dele e aí vai voltar para o mercado, entendeu? Então, sacou? Você não gera uma saída contínua ali de tokens do mercado. A longo prazo, isso pode ser interessante, por quê? Por conta da queima de tokens que existe, né? Então, a Polygon, ela já adicionou esse mecanismo de queima de tokens conforme vão acontecendo essas transações. Porém, cara, assim, a curto prazo, isso não é significativo, tá? Então, o staking, ele pode, a curto prazo, médio prazo, com o crescimento da rede, gerar uma demanda compradora maior e mais significativa para valorizar o token do que a questão do pagamento de taxas, tá? CryptoCo. Então, para a gente foi uma decisão acertada. O que ele fala é que seria uma inovação única, né? Como que não ficar bullish, né? Todas as outras ZK só utilizam o Ethereum e Polygon inovar podendo pagar em POL, né? Seria diferenciado, token hiperprodutivo segundo eles. Mas o Igor até destaca, né, que fala que é porque provavelmente todas as Layer 2 vão adotar essa mesma estratégia, né? Assim que vocês estão vendo? Tem uma coisa interessante sobre isso aí também. Eu acho, por exemplo, no caso das ZK EVMs, é mais legal você pagar em Ethereum do que se você fosse realmente fazer essa transição para pagar em POL. Igual o Carlos estava falando ali, por exemplo. Depois, você teria de todo jeito que fazer essa conversão. Esse POL pago ali, ele viraria de um jeito ou de outro pressão vendedora em cima do mercado. Se você está fazendo isso com Ethereum, você, de uma forma ou de outra, tá usando a liquidez do Ethereum, que inclusive é muito maior, e protege. Assim, eu acho que você acaba, de uma forma ou de outra, protegendo o seu token. Porque a demanda que isso aí. A demanda que o pagamento no token em POL, por exemplo, faria simplesmente para o usuário poder pagar a taxa de transação ali na Layer 2, eu não acho que ele é nem de perto
suficiente para poder compensar, inclusive quando você olha junto com a questão da dificuldade, por exemplo. O que às vezes é... Uma das coisas que eu acho mais positivas dessa questão de você usar cada vez mais Ethereum como gas, independentemente de onde necessariamente que você tá, é exatamente isso. É tipo, não, pô, beleza, eu tenho Ethereum nessa carteira, depois qualquer coisa eu só mando para ali e fica muito fácil. Mas essa questão da compostabilidade mesmo. Sim. Eu acho interessante. Boa, legal, cara. Então amanhã, pessoal, amanhã tem toda uma live completa. Inclusive, Carlos, já que você foi o idealizador dessa live, podia falar pro pessoal como é que vai ser amanhã, né? O nosso cripto hoje vai ser meio diferente, né? Exato, tá, pessoal? Amanhã a gente vai fazer uma mega live de Polygon aí, tá? A gente tem um pessoal em peso aí que vai comparecer, Casta vai estar aqui, o Igor vai estar aqui, João Razin também vai estar, André Franco, assim, enfim, falei lá no evento também de Porto Alegre com o Caio Vicentino, Augusto Bax, vamos ver se eles conseguem colar aí também, né? Marcelo Paz aqui também tá confirmado, então amanhã, cara, vai ser uma mega live aí de Polygon 2.0 para poder falar um pouco sobre essa atualização com vocês, e aí espero vocês lá, tá, pessoal? Boa. Boa, legal, cara. Amanhã perco meu trabalho, mas não perco essa live. Exatamente, ó. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui no canal e já ponham aí as notificações. Vai começar amanhã às 11h30 também? Amanhã às 11, vai começar às 11, porque a gente vai fazer um primeiro bloco ali, eu e o Igão, para poder falar tudo sobre Polygon 2.0 e tudo mais. Boa, exatamente. Porra, o Crypto Anonymous, o canal podia chamar Polygus. Porra, quando a gente fala muito de Ethereum, a gente já está sendo patrocinado de Ethereum. Daí a gente fala sobre Polkadot, porque a gente é o canal de Polkadot. Daí a gente fala de Polygon, a gente tá falando do que está no momento, né, o Anonymous. Vamos lá, amanhã essa super live vai ser top, quero você lá. O que mais temos para hoje aí? Só aproveitar... perguntaram, eu acho, no começo, sobre essa estratégia da Polygon de ir fazendo os anúncios aos poucos, né? Pô, eu acho muito bom da parte dele de marketing, igual eu estava falando. Pô, a gente tá falando o que tá acontecendo. Pô, tudo dia você acorda, a Polygon soltou alguma coisa nova. Fala de quê? É um mês falando de Polygon aí, no mínimo, né? Exatamente. Fora o anúncio do anúncio, né? Que é sempre boa estratégia. Exato, né? O Crypto Anonymous aí, tô falando que é só zoeira, eu tô ligado, tá tranquilo, tá tranquilo. Ainda o Vitão aí, nosso comercial, ainda bem que esse é meu trabalho, assim, não corro risco de ser demitido. Olha lá, Vitão, você vai ter que vender Mercúrios Pro, velho, tem que vender Mercúrios Pro aí pra gente conseguir, né, ter de novo o escritório, ter um microfone novamente, estamos indo pra Argentina aí no mês que vem, lá pro Ethereum Argentino, então vamos vender Mercúrios Pro aí, cara. Cara, esqueci de falar. Vamos puxar já as próximas notícias. Eu não consigo falar, porque aqui a gente tá no mesmo lugar, e aí se eu falar sem você mutar o seu microfone, fica áudio duplicado. Eu fico esperando mutar o microfone. Mas, enfim, bora lá. Cara, última questão aqui de notícia, antes da gente fechar a live, é dar um giro regulatório, assim, né? Porque algumas coisas interessantes aí aconteceram ontem. Primeiro, né, que o Bernardo me mandou aqui. A gente viu a Nasdaq pausando os planos deles para oferecerem serviço de custódia em cripto devido à falta de clareza regulatória lá nos Estados Unidos, tá? Então eles fizeram esse anúncio aí e junto com essa questão, né, que só reforça como que existe uma necessidade de uma melhora regulatória no mercado para que mais capital entre, para que mais institucionais desenvolvam suas soluções, a gente também viu o CEO da Coinbase, né, o Brian Armstrong ali, anunciando que, por meio ali debaixo dos panos, que eles vão fazer uma reunião na House of Democrats, né, ali, que é basicamente fazer um encontro de lobistas, né, ali em Washington, né? Então, o que mostra meio que um contra-ataque de cripto nesse sentido regulatório, né? O pessoal do mercado de cripto não ficou esse tempo todo que a gente viu a SEC e tal, fazendo seus enfrentamentos parados, esperando o mundo melhorar, né? Eles também começaram a armar o seu contra-ataque e começaram com essas estratégias de lobby, né? Além dessa questão aqui do Brian Armstrong, a gente também viu a Paradigma, né, que é um dos principais né, um dos principais fundos de venture capital aí do mercado de cripto, também começando com essa estratégia ali para poder contratar lobistas que vão fazer esse lobby ali por cripto dentro dos corredores de Washington. E junto com isso também uma outra que muita gente mandou ontem,
a gente viu um dos principais pré-candidatos ali para a presidência dos Estados Unidos, que é o RFK Jr. ali, fazendo alguns comentários sobre a utilização de Bitcoin, né? Então, ele chegou a falar sobre o Bitcoin servindo de lastro para o dólar e também sobre revogar taxas, né, impostos em cima de transações entre Bitcoin e dólar, né? Que assim, é uma questão meio underground, assim, né? Não é nada que seja extremamente relevante em termos de política americana, mas muita gente mostrou até porque ele tem sido um dos candidatos que tem chamado a atenção ali entre algumas alas do Partido Democrata, né? É um cara um pouco mais polêmico, mas enfim, vai se somando com várias outras coisas, né? A gente mostrou aqui no começo da semana o Ron DeSantis, que aí é um candidato lá do Partido Republicano, no caso, né? Ou seja, o outro partido, falando sobre fazer leis contra as CBDCs, falando bem sobre Bitcoin. A gente já tinha visto isso antes com o Ted Cruz também, que é outro relevante aí do Partido Republicano. E aí, cara, de pouco a pouco, a gente vai vendo ao longo dos anos aí vários pré-candidatos trazendo isso, as chances de que a gente tenha o poder executivo lá nos Estados Unidos se tornando mais amigável com cripto tendem a aumentar, né, já que a atual gestão aí do Biden tem sido um pouco inimiga assim, no mercado de cripto, tem falado muito sobre escrutínios regulatórios, tem falado muito sobre taxação também, né? Chegou a propor uma taxação de 30% em cima da mineração de Bitcoin, que poderia inviabilizar a indústria lá no país. Mas, enfim, acho que é basicamente isso aí que a gente trouxe de giro regulatório. O Bernardo, eu sei que acho que ele queria comentar um pouco dessa questão da Nasdaq, Boa. né, o Bernardo? Assim, em geral, na verdade, assim, falando dessa questão regulatória como um todo, né, eu e o Rafa, a gente fala bastante disso aqui na BG também, e a gente acaba que discute, fica com bastante raiva e xinga bastante também, né, Rafa? Porque, assim, parece que inicialmente, né, quando a gente estava vendo ali no início, tudo era uma questão de como que a regulação americana, se ela seria predatória aí com o mercado cripto ou não, depois começaram, né, a se discutir e também cresceram alguns outros polos que não os Estados Unidos, que também estão mais, vamos dizer assim, alinhados e proativos relacionados à cripto. Então, a própria Europa também, a gente está tendo uma frente regulatória também bem avançada, Sudeste Asiático, principalmente agora envolvendo as questões com Hong Kong também. E no final das contas, né, por esses anúncios recentemente, então a gente teve lá a SEC fazendo processo contra as indústrias ali, as instituições nativas do mercado cripto, então Coinbase, Binance, etc. Né? Enquanto você ali abria lá a possibilidade e oportunidades para instituições do mercado financeiro tradicional terem acesso ao investimento cripto. Então, acabou que na nossa visão, né, eu vou falar na minha visão, acho que o Rafa depois pode aí, complementar, é algo bem mais no sentido de, a SEC, o governo americano, não é que eles são contra a cripto, né? Não seria uma política predatória contra a cripto em si, mas sim a gente quer estar dentro desse mercado sim, porém com nível de controle e regulação maior e de preferência também utilizando as instituições que a gente já está mais familiarizado e mais próximo. Então, assim, eu acho que é uma questão que, pensando em hegemonia norte-americana, eu acho que acaba só uma mudança mesmo de paradigma, e essa questão do lobby também é um movimento próprio para isso, e aí a gente tem essas figuras importantes, como o Brian Armstrong aí da Coinbase também, e outra pessoa importante de acompanhar nessa frente é o Ryan Selkis lá da Messari, que também tem uma frente pró-cripto, até com fundo lá. Eles estão em guerra praticamente, né? Ele tá para cima, então, para defender esse mercado. Então, acho que essa questão da NASA, que justamente ela sugere a maior necessidade para o que todo mundo está querendo, até que a Coinbase está implorando, que é a questão da clareza regulatória, que eu acho que uma hora ou outra vem, e eu acho que, assim, cada vez mais a SEC está perdendo um pouco de força em cima dessa briga, e cada vez mais a gente vai ter avanços nisso daí. Inclusive, né, até outro ponto que eu queria comentar a respeito dessa regulação envolvendo o caso da Ripple, que eu vi uma thread bem interessante da Tasha Labs, não sei se vocês conhecem, uma pessoa que fala de cripto aí no Twitter bastante relevante, e ela comentou, essa decisão envolvendo a Ripple, que não somente, assim, essa decisão especificamente poderia favorecer em si somente a Ripple, mas também a indústria como um todo, no sentido de que a decisão abriu certos precedentes para que vários tokens do mercado pudessem ser considerados securities ou não, a depender de vários outros fatores. Então, você tira aquela necessidade, aquele, vamos dizer assim, padrão antes do mercado, tipo, é security, não é security, e acabou. Não. Aí, como você coloca a palavra depende, você acaba que, beleza, é mais difícil de você entender o que é o que não é, porém, você abre muitas alternativas
para que os protocolos também consigam se desenvolver e sair um pouco disso. Então, acho que tudo isso acaba se desenvolvendo, acaba melhorando, e em um aspecto geral, quando a gente tem essa mais clareza regulatória, você permite que isso aconteça de forma mais fácil, com menos riscos futuros, e meio que destrava um pouco o mercado. Então, a minha visão é um pouco mais nesse sentido. Cara, eu concordo bastante. Eu vou passar aí a palavra para você, ô Rafa, que eu sei que você queria comentar algumas coisas, mas isso que você falou, Bernardo, é muito legal, né? Porque o depende, né? O não ser enquadrado dentro de uma caixinha é muito importante para a gente em termos regulatórios, porque cripto pode ser basicamente o que ela quiser, né? Tipo assim, podem ter tokens de todas as maneiras. Exato. Um dos motivos que a gente fala que o nosso nome é Mercúrios também é por causa de ser o único metal em estado que é líquido, né, em temperatura ambiente, porque isso mostra que você você consegue se moldar a qualquer superfície, né? E que a gente acha que cripto tem muito a ver com isso, né? Com você poder solucionar vários problemas de diversas formas possíveis. Então você não consegue enquadrar nas caixinhas que a gente já tem do mercado financeiro, especificamente cripto. Vamos pegar cripto aqui, em vez de fazer uma caixinha nova, ou então pegar cada caso e colocar na sua caixinha específica, vamos tentar colocar tudo isso dentro de security, né? Ou tudo isso dentro de moeda, né? De câmbio ali, né? Vamos botar tudo embaixo do Banco Central, tudo embaixo da SEC. Então, assim, esse é um dos meus maiores medos, né, quanto à regulação. Você tem que definir essa caixinha que cripto tá. E cripto não é uma caixinha, não é um bloco, né? Você olha, Bitcoin é completamente diferente de uma Ethereum, por exemplo, que é completamente diferente da Ripple, né? Então, achei que você foi muito preciso nesse comentário aí, cara. Boa. Eu queria só acrescentar. Desculpa. Não, eu já ia passar a palavra para você mesmo, Rafa. Tá. Valeu, Danilo. Não, eu queria só fazer uns comentários de que, assim, eu acredito, a minha opinião, né? Você tem ali dentro do governo americano algumas correntes que estão ativamente empenhadas em barrar o progresso de cripto, até tentar, talvez, cortar fora de maneira geral. Por exemplo, se você observa aquela questão do choke point 2.0, que é ir dificultando e tirando os on e off ramps de instituição dentro do sistema bancário americano. Pô, isso daí você literalmente inviabiliza qualquer negócio. Só que, enquanto isso, você tem... E eu digo grupos por quê? Porque às vezes acontece coisas que você olha, por exemplo, quando o Gensler, quando o presidente da SEC, né, da CVM lá americana, é chamado para prestar depoimento na frente de congressista, coisas e tudo. Você vê ele sendo abordado com perguntas muito pertinentes, muito interessantes, pontuais mesmo, indo ali nos problemas da atuação dele, e ele simplesmente se nega a responder. Então, assim, eu acho que isso sugere exatamente isso, que é mais você defendendo uma bandeira ali de interesses de alguns grupos. Mas, beleza, isso eu acho também que é coisa passageira, porque interesses mudam, eleição vai, eleição vem, e enfim. E cada vez mais o papel de cripto ali tá tomando tá pegando um papel mais importante, eu acho, na eleição americana. Principalmente se você começa a considerar a questão do alcance do dólar. Porque é muito estranho você, num período onde você ainda tem a dominância muito grande do dólar no mundo, tecnologicamente estão permitindo cada vez mais o uso fácil da sua moeda ali, que você controla, sua política monetária, que você tem total controle sobre. Todo mundo só quer usar stablecoin, por exemplo, sabe? Uma stablecoin regulada, boa, assim, falar assim, é isso. Sabe, você aumenta a força do dólar no mundo inteiro de uma forma que 20 anos atrás nunca teria sido possível, sabe? Então, como que você sustenta essa postura que eu considero razoável? E aí tem outra coisa também que, assim, principalmente com relação aos argumentos da SEC e tudo, nessa questão da desnecessidade de uma regulação específica para cripto. É muito bom e é muito fácil você ficar falando esses argumentos vazios, sabe? Tipo essas frasezinhas prontas assim. Mas dá para responder os testes. Mas não precisa de nada. Enquanto você está falando você está escrevendo um texto de 2 parágrafos, 3 parágrafos, entendeu? Agora, se você vai para o dia a dia, é completamente impossível. Você tem um tanto de pequenas exigências que no dia a dia ficam de maneira completamente inviável tanto para o investidor quanto para quem está trabalhando no projeto, sabe? E aí é as coisas que ele não vai chegar, ele não vai falar em discurso, ele não vai fazer videozinho no YouTube falando isso, ele não vai fazer mais nada, mas se você pega para olhar, é completamente impossível. Só um exemplo.
tem aquela coisa de você fazer o disclosure se você tem mais de 5% dos ativos de um security qualquer. Qualquer alteração que você fizer naquilo ali, você tem que fazer um novo disclosure. Pô, beleza, se eu sou um grande staker e eu tenho mais de 5%, toda vez que minerar um bloco eu vou ter que coisar ali? Entendeu? Igual, não é falar que querem escolher, que querem isso, que querem aquilo. É só falar assim, olha, tudo bem, então eu vou fazer. Como eu faço? Não tem jeito. Então você tem que admitir, pelo menos, que você precisa adequar a regra que já existe, pelo menos na parte prática, de como que eu vou seguir aquela regra. Ah, beleza, você quer manter os princípios, a questão da ideia abstrata e tudo, maravilha. Mas no dia a dia não tem jeito, cara. O que você pode fazer? Então eu acho que vai ser uma coisa que, de um jeito ou de outro, vai para frente, sabe? Vai ser forçado. Inclusive porque tem muita gente de olho no potencial disso, tanto de crescimento, não só econômico, mas a questão de manter a dominância tecnológica mesmo do mercado americano. Mas era isso. Acho que não tinha mais nada. Bom, pessoal, cara, primeiro de tudo queria agradecer vocês aí, todo mundo que está assistindo, e vocês, Bernardo e Rafa da BG, não só pela participação aqui, mas pela parceria que a gente está. Vocês ainda vão ouvir muito falar aqui do Bernardo, do Rafa, da BG, né? Sigam eles lá, né? O Bernardo faz todo dia, né? O Bom Dia Pra Quem lá. Bom dia pra quem? 9 horas da manhã, lá no nosso canal do YouTube, né, da bg.web3 e também lá no meu Twitter, né, @Panteliades, um nome um pouquinho mais difícil aí, mas todo dia, 9 horas da manhã, tô lá fazendo um bom dia pra quem, como um morning call aí, cripto. É isso aí, então se vocês quiserem ficar atualizados aí, já dá pra sair direto do Bom Dia Pra Quem, vem aqui pro Cripto Hoje, pronto, fica ouvindo aí. Fala, Rafa. Ô, Danilo, só que eu lembrei um negócio, inclusive sobre aquela questão da Nasdaq, da custódia e tudo. Um dos problemas que eu estava vendo, não era necessariamente sobre a Nasdaq, mas era o problema de custódia institucional de verdade com cripto, uma regra nova de contabilidade, se não me engano, que a SEC tinha introduzido como necessário. De cabeça agora eu não lembro o nome nem tudo, mas era uma questão de disclosures, onde, dependendo da forma com que fosse feita a custódia, o custodiante ele teria que declarar aquilo ali como fazendo parte do book dele. Do balanço dele. E aí vira uma confusão gigantesca e ninguém estava disposto. E aí eles estavam discorrendo exatamente sobre como que, por exemplo, a BNY Mellon fica desinteressada, porque tipo assim, por que eu vou bagunçar meu livro inteiro? Que loucura é essa, sabe? Não existe isso, é custodiante, o trem é dos outros. Enfim, mas depois eu acho que isso aí no bastidor vai ter muito... Eu vou procurar mais informação e na próxima live eu trago informação, mas eu acho que no bastidor ainda vai ter muita discussãozinha sobre isso daí, porque é realmente é aquele negócio que não é canetada de uma exigência desse tamanho pequena, né, teoricamente, porque você inviabiliza uma coisa gigantesca. Enfim, burocracia, né? Todo mundo conhece. Vai muito daquela operação choke point mesmo, né? De você ir minando as coisas, deixando elas cada vez mais confusas, e parece que às vezes é feito por pessoas que não entendem do que eles estão regulando, né? Tipo, você propor uma coisa que não faz sentido pro mercado que a gente tá hoje. Eu já vi aqui, Bernardo, que você mandou já pra galera aqui no seu @, né, e tudo mais. Vamos para cima, agradecer todo mundo aí que acompanhou. O Anonymous aqui tá pedindo desculpa, fica tranquilo, velho. Pode, tá de boa, não tem que pedir desculpa não, vai agradecimento pelo conteúdo. Tamo junto aí, muito legal, obrigado aí por todo mundo que participou. Obrigado, Bernardo, obrigado, Rafael. Tamo junto amanhã, às 11 horas da manhã, meia hora mais cedo. Vamos estar aqui, né, com uma super live, vamos ficar quase o dia inteiro aqui em live para acompanhar tudo isso que está acontecendo na Polygon, com a visão de vários especialistas, todo mundo praticamente do mercado vai estar aqui, então coloque aí na sua agenda, se inscreva no canal, deixa o like sempre e um abraço, até mais. Valeu, turma, um abraço, valeu.